Lula e Davi Alcolumbre se reuniram após meses de afastamento. O reencontro se deu na última terça-feira na casa de Alexandre de Moraes. O jantar também contou com a presença de Cristiano Zanin. Doutora Kátia, começo pela senhora, tá aí. Esse encontro já estava sendo articulado há algum tempo por alguns apoiadores do governo federal, inclusive pelo prefeito da cidade de Recife, está tentando aí ser governador agora do estado de Pernambuco. O clima estava tenso entre os brothers da casa desde a negativa, né, em relação ao Messias para a cadeira do STF, mas ontem tentaram aí essa reconciliação Lula, Alcolumbre e a cerejinha do bolo, hein, Alexandre de Moraes. Geise, o grande Machado de Assis talvez ironizasse uma cena dessas e dissesse assim: olha aí, os três poderes unidos e conciliados em torno de algumas caçarolas, panelas. Bom, ironias à parte, o que a gente vê, de novo, é a tremenda promiscuidade grossa entre os poderes que deveriam ser harmônicos e independentes entre si, mas não são apenas uma geleia, uma tremenda mixórdia, um fiasco institucional, mixórdia entre os que deveriam julgar e os que deveriam ser julgados. Mas aqui no Brasil, nessa republiqueta bananeira esquecida, eles estão todos juntos e misturados e conversando sempre, claro, fora dos holofotes, fora dos autos, fora da institucionalidade, nas sombras, no escurinho dos jantares, sabe-se lá sobre o que? Não se sabe o que teria rolado nessa conversa entre Davi Alcolumbre e Lula. Só se sabe, e essa é uma certeza que a gente pode afirmar, não foi nada de institucional, porque se tivesse sido institucional, teria sido diante do público, diante de uma sociedade que banca impostos caros para arcar com essa farra brasiliense toda. E aí a gente tem, olha só, a classe política, legislativa, aí representado por Alcolumbre, executivo, Lula, o ex-condenado, né, eterno condenado em 3 instâncias, e quem? Seus juízes de estimação, Alexandre de Moraes, que ano que vem a gente vai ter que designar, espero eu que não, mas pelo menos no momento a previsão é de que ano que vem a gente vai ter que designar essa criatura como presidente do STF, que é o cargo que ele assumirá em 2027. E quem mais? Cristiano Zanin, o advogado particular de um dos alegres comensais do atual presidente da República. Então, olha que mixórdia. Gente, escrevam aí no chat, alguém imagina que um país, nessa situação que está, nesse desenho institucional ou anti-institucional, possa funcionar? Alguém imagina que pautas hiperrelevantes, segurança pública, economia, previdência, tudo isso possa se encaminhar com as pessoas que nos lideram sentadas fazendo esses acertamentos nada republicanos, com pessoas sentadas, pessoas que são envolvidas em escândalos grossos, envolvidas em escândalos master. Olha só, essa turma aí, com exceção de Lula, estava lá no esquinho Macala, na London Palooza, em 24, tornam a se reunir agora em Brasília, talvez num cenário mais modesto, mas igualmente promíscuo, anti-institucional. É isso que tem que acabar, é isso que tem que deixar de ser normalizado, banalizado, e, ao contrário, tem que causar revolta na grande mídia, revolta em parcela expressiva da sociedade. Eu espero que os nossos votos esse ano eleitoral de 26, reflitam essa indignação legítima, em particular os votos ao Senado, porque a continuar assim, gente, vai ser apenas mudança de nomes em torno das caçarolas, mas os papos promíscuos vão continuar os mesmos. A nossa audiência nos relembra aqui do cafezinho, né? Aquela cena em que o Lula fala que vai tomar um cafezinho com Alexandre de Moraes. Inclusive, é um comentário aqui do Marcos que diz que o cafezinho virou um jantar. Berê, eu quero te ouvir a respeito desse encontro, porque o clima já não estava muito bom em nenhuma dessas peças, né? Bom, tirando o Cristiano Zanin, que aí fez essa articulação, o Cristiano Zanin, ele era advogado do Lula, né? E agora é ministro do STF, tá
ali na primeira turma junto com Alexandre de Moraes dentro do STF. Mas o clima entre as peças Davi Alcolumbre, Moraes e o próprio presidente Lula não estava bom, justamente por conta do Jorge Messias. Davi Alcolumbre fez uma baita articulação dentro do Senado para que o nome do Messias não fosse aprovado em plenário. Então, embora tenha passado na sabatina, a CCJ passou, mas em plenário esse nome foi derrubado. E aí a coisa ficou feíssima. Alexandre de Moraes, há também alguns bastidores que dão conta que não era o nome que ele queria ali para o STF. Além dessa questão do STF, tem a questão das emendas e dos projetos todos que estão parados no Senado. O Davi Alcolumbre tem se mostrado muito incomodado, porque ele precisa dizer não a alguns projetos e ele está em período eleitoral, né? Já está em campanha. Bem lembrado, Geise. E Davi Alcolumbre, ele ainda tem mais 4 anos garantido aqui no Senado. Ele não está necessariamente preocupado em se reeleger, pelo menos não agora, nesta eleição. E, bom, acho que a doutora Kátia trouxe muito bem essa questão que envolve a promiscuidade institucional que é escancarada, né? A gente fica imaginando se realmente essa é uma atribuição de ministros do Supremo, promover uma conciliação entre o presidente da República e o presidente do Senado, a troco de quê? Né? Já que temos aqui líderes do governo que atuam justamente para fazer essa articulação, ou será que José Guimarães, que foi promovido a ministro de governo, não teve essa capacidade? Ao que tudo indica, não, porque foram várias as tentativas de Lula conversar com Alcolumbre. E aí eu venho trazer esse contraponto, porque a mídia estatizada vem trazendo, né, o Lula marrento, que não quer falar com o presidente do Senado, quando na verdade é o contrário, né? É ele que tem interesse em falar com Davi Alcolumbre, até porque a pauta, por exemplo, da PEC, que vai colocar, ou promete colocar fim à escala 6x1, é interesse do governo federal e está parada porque quem pauta é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, desde que fez esse aceno junto com a oposição e conseguiu articular a derrubada da indicação de Jorge Messias, indicação de Lula para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, ele levantou aqui uma bandeira, né, e há uma verdadeira guerra agora entre os dois poderes, pelo menos presidente do Senado e do Executivo. Alcolumbre, inclusive, Geis, o que eu ouço aqui de pessoas próximas ao presidente do Senado é que ele não teria interesse nenhum de que o presidente Lula fosse reeleito, até porque Alcolumbre tem o interesse de renovar o seu mandato como presidente do Senado e sabe que não terá os votos dos senadores petistas e nem da sua base aliada ali para ser reeleito. Então, por isso, não quer fazer nenhum tipo de aceno. Agora, quando ministros do Supremo chamam Alcolumbre para conversar, colocam os dois ali, Lula e ele, né? Olha, é bom que vocês se reconciliem, vamos dar as mãozinhas, né? Parece até aquela cena de jardim de infância, vamos fazer as pazes aqui, deem as mãos, se abracem, façam de conta que nada aconteceu. O que me parece é que esse jantar pode ter sido um tanto quanto indigesto, até porque até mesmo os partidos de centro, nos últimos dias, as informações dão conta de que foram ali condicionados e até mesmo intimidados sob o ponto de vista de um bloco de dentro do Supremo Tribunal Federal fazer pressão para que não apoiassem, né, o PL. E nesse mesmo sentido, talvez Davi Alcolumbre tenha se sentido pressionado a fazer as pazes com o presidente Lula, já que Lula tem um grande aliado dentro da Polícia Federal, né, que é André Rodrigues, diretor da PF hoje aqui no nosso país. E claro, nós estamos trabalhando no campo das possibilidades, até porque tudo poderia ser transparente, não é mesmo? Se fosse transparente, nós não estaríamos aqui trazendo essas possibilidades. Então, Geise, nesse sentido, nós vamos saber logo, logo o que fez Davi Alcolumbre mudar de ideia e se ele vai, de fato, pautar a PEC 6x1, interesse de Lula, antes das eleições em outubro. Se, de fato, ele pautar, e olha que nós só temos 2 semanas de trabalho de esforço concentrado daqui a outubro, é porque realmente esse jantar pode ter sido um pouco indigesto, viu? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.